Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui juntos, nessa noite, para estudarmos a doutrina espírita. O tema da noite de hoje é o temor da morte. Ele faz parte do texto do livro O Céu e o Inferno, na parte 1, capítulo 2, que tem esse tema, o temor da morte. E está nos itens de 7 a 10. Seguindo o roteiro da instituição, nós vamos ler uma página inicial e depois fazer a prece para darmos início aos nossos comentários da noite de hoje. A página é a 215 do livro Minutos de Sabedoria. E ela diz o seguinte: não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que a você mesma, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai Todo-Poderoso, Todo-Compreensivo, aqueles a quem você ama e ame-os você também. Então, depois dessa página reflexiva, nós vamos dar início a nossa prece inicial, dizendo assim: querido Senhor Deus, querido Senhor Jesus, nos encontramos aqui junto aos nossos companheiros de jornada em mais um momento de aprendizado. Que nós possamos ser despertados pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, despertados para o bem, para a paz e o equilíbrio íntimo. Que nós possamos, através do estudo, aos poucos, irmos modificando os nossos roteiros de vida sempre para melhor. Pedimos o auxílio para a nossa reunião da noite de hoje, que nós possamos contar, todos nós, que estamos aqui conectados com este canal, encarnados e desencarnados, possamos contar com o apoio da espiritualidade e, sobretudo, com o teu amparo, querido Jesus, e com o teu amparo, querido Senhor Deus. Que assim seja, graças a ti, Senhor Deus. Então nós vamos dar início, como eu disse, ao nosso estudo, que é um tema assim, bastante interessante. Porque, embora até para nós espíritas, nós reconheçamos uma série de aspectos a respeito da transcendência da vida, da não morte da alma, mas continua sendo para nós um momento bastante difícil. Toda vez que somos defrontados com a morte, seja de alguém conhecido, seja de um parente direto, isso nos abala, porque nós trazemos culturas ancestrais dentro de nós e que nós nos habituamos. E a ideia, como é que a gente pode dizer, da transcendência da alma em relação à morte, para nós é um conhecimento que ainda precisa se solidificar. Para alguns isso já até aconteceu, mas para a grande maioria ainda está no campo do conhecimento. E são diversas as causas que nos levam a temermos a morte. Então nós vamos
iniciar as nossas apreciações, né, a respeito do medo da morte, comentando sobre a incerteza ou a ignorância, que é muito comum na grande massa que não teve ainda a oportunidade de conhecer a doutrina espírita ou as doutrinas espiritualistas que falam da transcendência da morte, da alma, né, em relação à morte. E essa ignorância, né, relativa à sobrevivência da alma, o que ela traz para nós, né? A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, né, o temor da morte, claro que ele vai diminuindo. No espírito atrasado, né, a vida material prevalece sobre a vida espiritual, porque há todo um apego às formas, né, aos bens, às pessoas. Então, a vida material sobrepondo-se à vida espiritual dificulta muito essa ideia, né, de que a alma sobrevive e que a morte é um instante em nossa existência. Ao contrário, né, quando nós concentramos o nosso pensamento não no corpo, mas na alma, que é fonte de vida, e é o ser real que a tudo sobrevive, nós estudamos isso, né? Nós começamos a lastimar menos aquele momento que ainda para nós é difícil. Esse temor, né, a proporção que a incerteza da sobrevivência, como eu disse, né, da alma aumenta, né, à medida que essa incerteza desaparece, nós nos sentimos mais fortalecidos nesses momentos. E a dor e o sofrimento são diminutos, né? Diminuem muito grandemente. A vida futura para muitos e para muitos espíritas ainda é uma visão vaga. Ainda é uma visão como se fosse uma história e não algo vivenciado no dia a dia. Nós temos ainda dificuldade. Não deveríamos, mas temos. A doutrina já tem mais de 150 anos. Mas nós trazemos conosco algo ancestral que é muito difícil, por enquanto, de nós nos desapegarmos. Que são aquelas ideias lúgubres, né? Ideias torturantes das religiões que nós frequentamos no passado. E, de certa forma, essas visões, essas ideias ainda fazem parte da nossa cultura íntima, ancestral que nós trazemos. E realmente, meus irmãos, quando a gente se a gente não tem essa visão mais ampla da sobrevivência da alma, que ela, ao desencarnar, isso falando de forma geral, né, ela retoma suas potencialidades, ela continua existindo, né? Quando a gente se depara com os conceitos religiosos que muitos de nós ainda traz no íntimo, realmente há que se temer, porque para muitos é o momento de separação final. Muitos grupos religiosos trazem essa bandeira, né, como o momento fatídico, onde não mais encontraremos aquele amor que nós desenvolvemos por alguém durante toda a nossa existência. E realmente esse momento capital é terrível. Você saber, né,
ou pelo menos achar que não poderá mais ver um ente querido, não poderá mais estar com ele, não poderá mais senti-lo. Nós sabemos que isso não acontece. Mas, para aquele que não tem essa noção, fica muito difícil. Sem falar, meus irmãos, nas cerimônias que são elaboradas, né, quando da morte de alguém. São momentos lúgubres. A roupa, os ambientes, o próprio comportamento das pessoas levam a um certo desespero. Não só quando nós vemos o outro, né? Aquele que nós amamos, mas também quando vai chegando o nosso momento. Porque quando a gente nasce, querendo ou não, nós temos um prazo de validade, que pode ser de 40, de 60, de 90, de 100 ou até mais que hoje, né? Nós temos uma longevidade maior, mas chegará o nosso momento de nos desapegarmos dessa vida material. O nosso corpo, à medida que o tempo passa, que os anos passam, ele vai se tornando decrépito, né? As suas funções vão perdendo a força, a tenacidade. Então, com essa ideia, né, pesada que nós trazemos em nós, fica muito difícil. O espírito atrasado, né, quando a gente diz espírito atrasado, é aquele que desconhece, mas eu acho que fica melhor, né, que desconhece essas verdades que a doutrina espírita nos traz, né, ele fica apegado àquele companheiro ou àquela companheira. Não sequer se ora pela pessoa, para que muitas das vezes a pessoa está num hospital, numa situação bastante difícil, e se ora para que aquele companheiro fique preso, mesmo sofrendo naquele corpo. É uma situação bastante difícil, que é preciso que nós busquemos no conhecimento e principalmente, né, que é algo que a doutrina espírita nos traz, assim, que eu penso que é fundamental. Ela traz o depoimento daqueles que já passaram pelo processo da morte. É só a gente pegar o próprio livro Céu e Inferno. Lá nós veremos diversas modalidades, né? Diversos companheiros com diversas modalidades de morte, desde aquelas mais brandas, né? onde o desencarne foi, de certa forma, natural, até aqueles que se suicidaram. E ali eles descrevem um pouco daquilo que eles passam na vida espiritual. Muito em acordo com a vida que tiveram aqui, as visões da vida que tiveram aqui enquanto encarnados. A morte, ela é um momento na nossa existência. A morte do corpo físico é um momento na nossa existência. E a gente precisa mais do que nunca compreender desta forma. Ela não é o ponto final. Ela é um ponto de inflexão na nossa existência. Nós deixamos a vivência material, que é importantíssima para a nossa evolução, diga-se de passagem, porque é nesse corpo, com essas dificuldades que a vida material se coloca diante de nós, é que nós subimos, de certa forma, os degraus da evolução de forma um pouquinho mais rápida. Mas no mundo espiritual também se evolui. Depende muito de como o espírito vê
a sua existência. Se ele vê a sua existência concentrada em tudo aquilo que a matéria lhe propõe, ou se ele tem uma visão mais ampla e consegue compreender que nós somos almas vivenciando uma experiência material. Se a nossa visão é uma visão espiritualizada da vida, não teremos mais aquela visão de separação irremediável, né? Porque é complexo, meus irmãos. Em alguns grupos religiosos, né, além dessa separação ser definitiva, as almas já têm seus lugarzinhos fechados como compartimentos que não se comunicam. Então você não evolui no mundo espiritual. Se você vai para o inferno, é inferno e acabou. É uma pena eterna. Se você vai para o purgatório, você fica na dependência das orações dos vivos, mas você não evolui. E se você está no céu, é um momento de contemplação eterna. E não existe ascensão do espírito. Ele fica estagnado nessas posições. E deve ser muito triste você pensar que, por exemplo, um ente querido seu arde no fogo eterno. Ou precisa de orações para o resto da nossa existência que ainda estamos encarnados. É complexo, é difícil, e de uma vez por todas nós precisamos romper com esses grilhões, né, dessa cultura religiosa que nós trazemos do passado. Principalmente nós, espíritas. Kardec até coloca aqui, o espírita não tem medo da morte. A gente pode até dizer assim, o espírita não deveria ter medo da morte, não deveria temer este momento, por fazer parte da sua existência, que é algo muito maior. Porque nós somos espíritos ancestrais. Nós somos espíritos milenares. Nós trazemos conosco uma experiência, né, a gente pode dizer assim, né, milhares de encarnações. A gente não pode dizer que foi uma, duas, mil, não, de muitas encarnações. Tantas quantas nós tivemos e teremos necessidade. Nós continuaremos a encarnar. Até o momento que nós consigamos nos depurar de uma certa forma que não mais necessitemos desse processo de renascimento no corpo físico e de desencarne deste corpo físico. Lembrando também, meus irmãos, fazendo um parênteses, que a alma, ao desencarnar, ela não assume de pronto as suas funções, vamos falar assim, né, no mundo espiritual. Há um períodozinho de carência, né, de perturbação, que vai variar de acordo com a vida que você teve. Se você teve uma vida desapegada da matéria, né, viveu, utilizou a matéria, mas não se apegou, então é claro que o seu processo de desencarne será muito mais rápido do que aquele que está ainda apegado às pessoas e aos bens que deixou. Esse processo de desencarne, né, assim como nós temos as nossas células materiais, existem, vamos dizer assim figurativamente, células espirituais, e elas precisam ser desacopladas uma a uma. Quando a gente nasce, elas se acoplam ao corpo físico. E quando a gente desencarna, a gente precisa desacoplar, né? Ou seja, libertar uma a uma da ingerência da matéria. Muitas das vezes,
O espírito leva muito tempo para que isso aconteça. De outras, não. De outras, esse processo é bem rápido. Mas, como eu disse, vai depender de como o espírito encarou a sua vida encarnada. Um outro motivo também, além dessa cultura religiosa que nós trazemos, são os apegos que nós temos. Né? Eu separei uma frasezinha aqui que eu vou ler, que eu acho que vai nos ajudar a entender esses apegos que nós trazemos conosco. Né? O apego, um dos motivos de temor da morte, é o apego que produz o receio da perda. E quanto mais se receia a perda, mais se apega ao objeto, pessoa ou situação ligada a nós. Então, por exemplo, tem pessoas que têm apego ao próprio corpo físico por diversas questões. Hoje a gente não tem o culto exagerado à beleza, à estética. Tem pessoas que são apegadas àquele corpo físico. Né? Só que a gente sabe que quando a vida cessa, aquele corpo entra em decrepitude e aqueles átomos que o compõem e toda aquela matéria vai se desfazendo na própria natureza. Existe, como eu já falei, né, o apego a pessoas e objetos. O sujeito desencarna, mas ele fica preso ao dinheiro, ao carro, às pessoas. Né? É preciso que nós possamos tratar esse amor que nós temos pelas coisas, para que ele não se torne apego. A gente tem que amar as pessoas, sim, mas no limite, compreendendo a própria dinâmica da vida e não se mantendo aferroado aos seus bens materiais e às pessoas que o cercam. Porque quando desencarna, há uma decepção. Certa vez, numa reunião de desobsessão em que nós estávamos, o espírito tinha uma certa posição e ele queria haver esta posição de volta, que segundo ele tinha até pago por ela. Ele esperava uma posição elevada no mundo espiritual e não era o que acontecia. Então vocês vejam, né, esse é um depoimento que eu pude estar presente. Né? Vocês vejam que a fixação nossa em ideias, em pessoas, em bens, né, ela nos faz mal. Porque depois nós não conseguimos nos desvencilhar disso. Há pessoas que são apegadas a determinadas situações, a determinados postos, né, sociais. No próprio Evangelho tem um texto, né, que o Espírito assina como uma rainha de França, que ela mesma diz que quando ela desencarnou, ela esperava o séquito dela, todos aqueles que a cercavam, ela esperava ser recebida dessa maneira. E ela teve uma decepção muito grande, porque ela viu que muitos daqueles que eram humildes e os quais, né, não faziam parte do seu círculo de amigos, de pessoas que a rodeavam, no mundo espiritual tinha uma condição bastante diferenciada em relação a ela, que havia sido uma rainha. Existe também o apego de enfrentar a dor no momento da morte. Né? Então, assim, o temor da morte
pode até, digamos dessa forma, né? Pode até incutir em nós essa dor. De tanto medo que nós temos, de tanto pavor, né? De não querer, de achar que a gente não tem como, ou não querer passar por aquilo. Isso pode em nós, né? Incutir esse sentimento de dor. É claro que não é a dor física, porque quando a vida cessa, essa dor física não existe mais. Existe a sensação. Quem lê o próprio Céu e Inferno, lê o depoimento dos suicidas, eles falam das sensações que eles têm após a morte. Muito parecido com a dor que nós sentimos enquanto encarnados. Mas, de certa forma, eles ficaram impregnados, né, com aquele momento, né, em que puseram fim à própria existência. Então, meus irmãos, nós que buscamos estudar a doutrina espírita, né, nós, primeiro, não deveríamos temer a morte. Não é fazer culto à morte, não é achar que é bonito. Não, mas é a compreensão de que é um momento da nossa existência. Porque a doutrina espírita, ela vem erguer esse véu, né, místico que se criou em torno desse instante da nossa existência, da nossa vida, né? Então, é preciso que nós cresçamos. A alma não é uma abstração. A alma somos nós somos alma. Eu não sou esse corpo físico. Agora, a minha identidade, permanece. Com todas as minhas características, com todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu adquiri, com a minha personalidade que eu construí até hoje, ao longo das existências que eu tive. Eu continuo sendo eu mesmo. Eu não serei um outro personagem ao desencarnar. Não. Eu continuarei sendo essa pessoa. O que eu tenho que buscar no mundo espiritual, primeiro, é me adequar à existência nele, assim como quando nós nascemos e adquirimos um corpo físico, nós precisamos nos adequar a viver no mundo material, a respirar, nos alimentar, a andar, a usar as funções que o corpo tem. Quando a gente desencarna, também a gente precisa se adaptar ao mundo espiritual. Então, se nós vamos em condições um pouco melhores, compreendendo um pouco melhor, através da doutrina espírita, né, e das leituras que ela nos proporciona, as condições que o mundo espiritual nos proporciona, isso vai ficar muito mais fácil. Será menos doloroso, tanto para nós, quanto até para os que ficam. Porque, muitas das vezes, com a nossa compreensão, nós vamos acalmar aqueles que ficam. Vamos buscar equilibrá-los também. Através de uma palavra de consolo. Porque não é porque a gente está nesse momento terminal da vida material que nós vamos nos desesperar, nós vamos incutir pensamentos nos outros, né? Pensamentos difíceis, de pavor, de angústia. Não. Lembremos, meus irmãos, a existência terrestre, ela é transitória. A morte existe para o corpo físico. O corpo, né,
ele não passa, tem uma frasezinha que eu estou lendo aqui, não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz ao libertar-se. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8. Bastante interessante. O espírito se sente feliz por se libertar, porque as nossas potencialidades como alma são muito maiores. Muitas das vezes nós não sabemos usar. Às vezes nós não sabemos nem que elas existem, mas elas estão lá latentes em nós. À medida que a gente evolui em conhecimento, né, em percepções, nós vamos começar a reconhecê-las. Existe, como eu já disse, né, um momento de perturbação após o desencarne, né, que pode ser considerado um estado natural, que pode ser num instantezinho, né, não vamos pensar em segundos, mas vamos pensar que pode ser um instante pequeno, como pode ser grande, dado ao nosso grau de desapego ou apego à matéria, às pessoas, ao nosso próprio corpo físico. Então nós precisamos nos desapegar. É fundamental para que nós possamos ter esse processo de forma mais natural e simples. Tem outro trechinho aqui do livro Céu e Inferno, que está na segunda parte, nesse capítulo 1, no item 5, que diz assim: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Lembra a historiazinha que eu falei das células materiais e as células espirituais? Está tratando disso nesse item. Que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer situação ou sentimento desagradável. Então, meus irmãos, até como a gente diz, né, costuma dizer que o nosso futuro, né, nós construímos hoje aqui, até esse momento do desencarne, também nós estamos construindo. Quanto mais consciência daquilo que nós somos, quanto mais desapego, quanto mais usufruímos da matéria naquilo que é importante para nós, porque ela é importante, faz parte da nossa evolução. Mas quanto mais nós usamos na medida do necessário, menos apego, menos dificuldades nós teremos nesse momento. E esse temor da morte, à medida que nós fazemos esse exercício de desapego, de compreensão com uma visão mais ampla, esse momento da morte deixa de ser menos pavoroso, né? Nós deixaremos de ter medo e vamos tratar como um momento na nossa existência. Essa é a nossa palavra de hoje, meus irmãos. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que nós possamos refletir, reestudar o tema, reestudar o itemzinho, porque ele é muito importante. Muitos espíritas ainda aparecem
com grandes dificuldades nas reuniões de desobsessão. Em casos como esses que eu citei, de não compreensão desse momento. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece final para que nós possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Senhor Deus e Senhor Jesus, nós agradecemos pelo amparo recebido, pelo carinho, pela força com que Tu se fez presente em cada um de nós. Nós possamos refletir no tema da noite de hoje e buscar, Senhor, o esclarecimento maior através da compreensão desse legado que a doutrina espírita deixou para nós. Que a Tua paz, Senhor Deus, e que a Tua paz, Senhor Jesus Cristo, continuem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, um abraço a todos.